Ouviremos agora o programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho. E os temas de hoje são relacionamentos corretos, ciência e tecnologia, e a manipulação genética afeta o espírito. Como fica o alinhamento da alma quando a ciência atual utiliza manipulação genética e clonagem na criação de um corpo humano? A alma, o espírito, será afetado negativamente por este processo de transformação antinatural? O planeta Terra ainda não é um planeta confederado, isto é, não conta ainda com uma rede etérica, com um nível etérico que lhe permita receber impulsos diretamente de conselhos. O planeta Terra não pode receber um impulso diretamente de uma área muito elevada e muito pura. O planeta Terra também ainda não pode contatar leis superiores de evolução diretamente. Então a renovação dos reinos que habitam este planeta, toda a evolução aqui neste planeta, ela depende de vários níveis intermediários. Então, quando um setor do plano evolutivo começa a emitir para a Terra os impulsos para que o sistema de reprodução aqui mude, se transforme, o impulso é que este processo de reprodução aqui na superfície deve se transformar. E o impulso vem para que o processo se transforme. Acontece que esse impulso não penetra aqui diretamente, porque a Terra ainda não tem um etérico que possa receber isto diretamente. Então este impulso, que é de mudar o sistema de reprodução aqui, vem. E quando entra neste etérico impuro, e quando passa pelos diferentes canais de transmissão, acaba chegando aqui na ciência atual, que é outra ciência desnorteada, e é interpretado como clonagem, é interpretado como manipulação genética. Então o impulso original de que o sistema de reprodução não é para continuar como é, isto é puro, isto vem de um nível real. Mas quando entra na Terra, isto é interpretado de todas as formas possíveis, dada a heterogeneidade das forças que existem aqui, e das consciências que existem aqui, e dos grupos que trabalham aqui em nível bem de comando, em nível bem de orientação. Então qualquer coisa que venha de um plano puro, quando entra na Terra, está sujeito aqui a acontecer o contrário. A Terra deve ser um planeta confederado num próximo ciclo, isto é, a Terra deve ter esta rede etérica sua em tal condição que ela possa entrar em contato com estes impulsos diretamente. Hoje na Terra, se não fosse a presença da hierarquia espiritual, todos os impulsos poderiam aqui ser interpretados ao contrário. Como a grande maioria é interpretado ao contrário. Mas através da hierarquia, porque a hierarquia não vive neste etérico terrestre. A hierarquia vive no astral cósmico, no mental cósmico. Então a hierarquia espiritual da Terra já está num nível além do etérico. Então esta hierarquia possibilita que nós tenhamos esses impulsos mais adaptados à nossa compreensão atual e que a gente não saia tanto da lei superior.
e que a gente não se afaste tanto dos impulsos originais. Então, aqui na Terra, a ciência teria que mudar bastante para não fazer coisas como clonagem ou como manipulação genética. Isto é natural que a ciência faça, porque a ciência não está em contato com esses impulsos e até o impulso chegar no âmbito científico atual, ele passa por tantas forças contrárias que na ciência é normal que aconteça o que acontece. O impulso, quando vem, não vem para um setor só. Então, se vem um impulso de um núcleo superior do plano evolutivo, quando esse impulso vem para a reprodução da espécie mudar, não ser mais como é, este impulso não vem só para a ciência. O impulso vem para a ciência, o impulso vem para a arte, o impulso vem para a filosofia e o impulso vem para a tendência religiosa essencial que todos têm. E no ser humano, na alma, qualquer impulso que chegue teria que ser visto de um ponto de vista científico, de um ponto de vista da harmonia, da arte, da filosofia, da religião. Se é visto só do ponto de vista científico, boa coisa nunca pode dar. E como a ciência hoje desconhece tudo que seja não estritamente científico, a ciência terá que ficar bastante fora de caminho por um tempo ainda. A ciência sozinha não resolve nada, porque a ciência tem que encontrar as revelações e tem que chegar a um conhecimento da essência das coisas, da essência dos seres. Então a ciência não pode usar só tecnologia, só experiências materiais para ser ciência. Ela teria que contatar as coisas de outras formas, também através da arte, da harmonia, através da filosofia, através da religiosidade. Senão ela fica uma ciência material. Ela consegue clonar um indivíduo, mas naquele indivíduo vão ficar faltando tantos fatores que a ciência prática, que a ciência material, que a tecnologia não pode resolver. Então, para fazer um indivíduo, para um indivíduo encarnar, para a espécie se reproduzir, precisam muitos outros setores da vida, além do setor científico. Precisa que o espírito, que a mônada esteja coligada com aquilo que está acontecendo, precisa que haja harmonia, colaboração com outros seres construtores, que não são só os seres humanos que estão fazendo aquela criatura. Então, na criação de um indivíduo, não entra só o pai e a mãe com aqueles elementos físicos deles, com aqueles componentes que se completam e que se... Não entra só aquilo. Isto é a coisa mais externa. Para chegar nesse ponto, já houve tantos componentes nos outros planos, componentes espirituais, componentes monádicos, harmonia, reino dévico. Já houve tanta coisa antes de chegar ali naquela concepção que é impossível você compreender como deve ser a reprodução da espécie humana daqui por diante sem você estar lidando com tudo isso ao mesmo tempo. Então, clonagem e esta manipulação genética que estão fazendo, tudo o que estão fazendo no ramo científico, é apenas um setor de uma determinada obra criativa no qual faltam todos os outros setores, e faltando todos os outros setores, e faltando a iluminação da hierarquia, a ciência pode até captar alguma técnica que existe, porque a ciência não inventa nada, a ciência apenas capta uma coisa que já existe. Então a ciência, sendo restrita ao lado técnico, aos fatos materiais, aos fatos tecnológicos, ela pode até, tendo algum cientista um pouco intuitivo,
ou algum cientista que sirva como canal para algum Asura introduzir aqui um método que não é daqui, mas que pode ser de algum outro planeta onde isto exista. Então introduz isto aqui para confundir as coisas aqui e para retardar a nova forma de procriação, que não é clonagem e nem é especulação genética. A nova forma de procriação virá à medida que nós fomos nos sutilizando e que a nossa consciência for se ampliando e entrando em contato com a criação do plano. Então a nova forma de procriação vai mudar, mas não por este processo que a ciência está apresentando, que está dificultando a entrada da nova forma de procriação. Está dificultando. Agora, acima desta ciência e acima de tudo isto que está acontecendo, existe um poder superior. Então, embora a ciência esteja usando mal, de forma errônea e de forma limitada e muito imperfeitamente, coisas que em outros mundos, em outros planetas, em outros sistemas são legais, são naturais, porque não se pode dizer que a clonagem é ilegal em todo o universo. Não, pode haver algum ponto do universo onde se faça coisas que correspondem à clonagem. Não certamente neste planeta, mas num outro mundo isto deve existir, senão não podia aparecer aqui. Acontece que esta ciência, por ser imperfeita, unilateral, limitada, então esta ciência pode ser inspirada por algum Asura que esteja querendo atrapalhar as coisas aqui, e com isto começa a perturbar a harmonia no reino animal, no reino vegetal, no reino mineral e no reino humano. O ser humano, criado por clonagem, tem alma? Isso é uma pergunta um pouco difícil de responder, porque em princípio não devia ter alma. Mas como existe uma força superior acima de tudo isto, embora seja um processo completamente fora da lei da encarnação das almas neste planeta, então mesmo sendo uma coisa totalmente fora da lei da encarnação das almas, ali um poder superior pode introduzir uma alma ali. E se a alma ou o espírito será afetada negativamente neste caso? As almas e as mônadas estão em tão diferentes graus evolutivos, as almas estão em tão diferentes processos, e para uma alma pode ser até uma forma de oportunidade estar diante de um ser feito assim. Agora, tudo o que acontece no campo científico aqui, nós temos que estar muito atentos, porque faltam todos os outros setores aí que colaboram com qualquer realização. Porque é uma ciência não iluminada. Uma pessoa está perguntando como nos relacionarmos entre nós com alegria e sem cairmos na familiaridade. Porque para não começar a aparecer familiaridade entre as pessoas, né, o que é muito negativo num grupo, então as pessoas se fecham, as pessoas temem o relacionamento para evitar a familiaridade. Isso é muito natural em quem começa o caminho espiritual. Então, quem começa prefere ficar meio fechado do que criar familiaridade, porque a familiaridade é corrosiva num grupo espiritual e num trabalho sério. Esta pessoa que às vezes sente necessidade de alegria nos seus relacionamentos com os outros, ela quer saber como é que a gente faz isto sem cair na familiaridade. Enquanto nós basearmos a nossa vida em coisas materiais, em coisas terrestres, enquanto nós estivermos buscando qualquer coisa em função de coisas terrestres, em função de coisas materiais, de coisas pessoais, nunca se poderá ter um relacionamento de qualidade. Inútil buscar, mas não acontece. Quando a sua vida se baseia
em interesses terrestres, de pessoas, em interesses materiais, não há possibilidade de nenhuma qualidade nos relacionamentos. E enquanto a vida for baseada em aparências, enquanto você considerar o outro aquilo que ele aparenta, enquanto você lidar com o outro com base nas ações dele e não com base na essência que ele tem dentro, enfim, sempre que a sua vida está baseada em aparências, o relacionamento real e profundo entre as pessoas não pode acontecer. Então você não pode ter um bom relacionamento com alguém se você está considerando a personalidade daquela pessoa, os erros daquela pessoa, os acertos daquela pessoa. Isto nunca dá um relacionamento de qualidade. Quando você está baseado na aparência, de um modo geral, todas as situações que acontecem entre as pessoas são essas circunstâncias corriqueiras e habituais, estereotipadas. São essas circunstâncias da vida comum. E nessas circunstâncias é inútil você querer um relacionamento de qualidade, porque tudo não está baseado numa essência real, na realidade interna das pessoas, mas está baseada naquilo que as pessoas manifestam, naquilo que elas são por fora. As circunstâncias e, portanto, as oportunidades que nós temos de nos relacionar com os outros, isto é uma circunstância, não? Você encontrar alguém e ali vai acontecer uma relação real. Essa circunstância só pode ser determinada e acontecer assim se for algo criado pelo espírito dos dois indivíduos. Então, é o espírito, é a parte interna dos indivíduos que promove aquele encontro. É a parte interna dos indivíduos que coloca um diante do outro para se relacionarem. E é isto que determina que a qualidade daquele relacionamento seja possível. Então, a partir deste movimento, que é o espírito que faz, é que você começa a trabalhar a relação. E não você forçando um encontro, forçando uma relação com outra pessoa, tudo isto feito por fora, tudo isso feito por circunstâncias externas. Então, as circunstâncias da nossa vida, aquilo que nós vivemos, aquilo que acontece conosco, aquilo que se arma para a gente viver, depende disto. Depende de você estar não preocupado com as circunstâncias e nem preocupado com os relacionamentos, mas de você estar se ocupando de estar sintonizado com a sua parte interna. Porque a partir daí vão surgir circunstâncias favoráveis para você ter um relacionamento correto, para você ter um relacionamento em função daquilo que o espírito está buscando construir e fazer ali. Não existe nenhuma regra para você sair dessas circunstâncias corriqueiras em que as pessoas desenvolvem a sua vida, para você sair desse viver comum. A única indicação é você se abrir para o seu espírito, você se abrir para o seu eu superior, com fé que a energia dele vai fluir. E com fé que aquilo que ele está prevendo, ou que aquilo que ele está visualizando, tanto para você quanto para tudo aquilo que está em torno, comece a fluir. Então anota a qualidade do nosso relacionamento e a qualidade das circunstâncias que se criam na nossa vida depende deste nosso relacionamento com o nosso espírito. Depende de nós estarmos buscando o espírito e não buscando coisas terrestres, coisas externas em princípio. O relacionamento e as circunstâncias se criam aqui fora, mas você está buscando é o espírito, você está buscando a verdade interna, a vontade do espírito em você e no outro.
e no plano evolutivo. É na proporção que você está realmente buscando isto, é nessa proporção que surgem as circunstâncias para você trabalhar isso corretamente com a ajuda interna. A infelicidade e a vida vulgar de quase todas as famílias vem do espírito não ter penetrado a existência diária daquelas pessoas. A existência diária daquelas pessoas é um corre-corre em função de coisas materiais, em função de coisas externas, de coisas pessoais, de coisas terrenas. E você vê a vulgaridade dessas vidas, a vulgaridade desses lares, a infelicidade dessas pessoas, que não há circunstância que consiga fazê-los alegres, fazê-los felizes. E isto é porque o espírito não entra ali. Eles estão procurando uma vida para eles correta aqui na Terra. Estão procurando paz entre as pessoas. Estão procurando relacionamento correto. Isso nos melhores casos, né? Mas vem a vulgaridade que é tudo aquilo e a infelicidade que é tudo aquilo. Isto porque o espírito não entra ali. Não é o espírito que está impulsionando aquilo, não é o espírito que está criando, não é o espírito que está fluindo ali. Quando se vive desconectado com esta parte interna e quando se vive em função do mundo externo, ou da vida externa, ou das pessoas, ou da realidade material, enfim, nós nos degradamos gradualmente, vamos ficando degradados e também prejudicamos tudo o que está ao nosso redor. Nós podemos notar que num ambiente destes, que funciona só em função de coisas materiais, da vida terrestre e de pessoas humanas, nós vemos que num ambiente desses, até os animais que estão em contato com aquelas pessoas ficam prejudicados. Há um mestre da hierarquia que diz que os animais, os pássaros e as plantas em contato com esses ambientes onde o espírito não flui e em contato com estas pessoas que vivem só em função de aparências, esse mestre ascensionado diz que esses animais, estes pássaros e estas plantas tornam-se impróprios para a evolução trabalhá-los corretamente. Então nós podemos, com isto, não só nos degradar, entrar nesse relacionamento comum, nesta vida comum. Então, não só degradar a nós mesmos, mas criar uma situação que os outros reinos, principalmente as plantas e os animais, que estão em contato conosco ou que estão dentro desses ambientes, não ficam permeáveis o suficiente pela lei da evolução. Então, assim como nós ficamos paralisados ou semi-paralisados em aparências, os animais e as plantas, as aves, tudo que é vivo, que está em contato conosco, fica na mesma situação de semi-estagnação. E isto é uma responsabilidade do homem. E a familiaridade é o relacionamento nesse nível. É o relacionamento nesse ambiente. Apenas você está se dirigindo ao outro, considerando a pessoa de fora, aquilo é familiaridade. Aquilo não é um relacionamento espiritual. Aquilo não é uma convivência elevada. Pode ser uma convivência mais ou menos educada, mais ou menos tranquila, mas isto é familiaridade, não é um relacionamento elevado. O programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho é apresentado todas as segundas e sextas, às 17h30. Todo acervo de palestras gravadas de Trigueirinho
e está disponível gratuitamente no site da editora Irdim, www.irdim.org.br. E para maiores informações sobre o autor, visite também o site www.trigueirinho.org.br. E em Nova Friburgo, informações no endereço Rua Ernesto Brasílio, 14, Sala 307, Edifício Central, Centro.